Boa noite. Hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo do livro O Poder do Agora. E ele começa falando que não somos a nossa mente. Quando nos identificamos com a nossa mente inconsciente, o ego, que não é o nosso verdadeiro eu, nosso eu interior, a nossa conexão com Deus, nós tornamos um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. Então, pro ego nunca tá bom, sempre tá faltando algo. E essa sensação de falta não nos deixa viver em paz. Boa noite. Mas nós já temos tudo o que nós precisamos, que é a presença de Deus. Claro que nós temos sonhos e é bom ter sonhos, mas eu tô falando de agradecer pelo que nós já temos e estarmos em paz com isso. E não esperar pelo dia em que os nossos sonhos vão se realizar para nós estar em paz. Quando nós estamos presentes, nós aceitamos as coisas como elas são e não ficamos esperando que elas fossem como nós gostaríamos que elas fossem. Nós não temos o poder de mudar o outro. É perda de tempo e energia. O outro só muda quando ele quer. E isso não quer dizer que nós não podemos fazer nada a respeito disso, mas nós podemos determinar o espaço que essa pessoa vai ter nas nossas vidas. Por exemplo, se é uma pessoa que nos faz bem, né, é natural que nós queremos ficar perto, que nós passamos mais tempo juntos, mas se é uma pessoa que nós temos algum desentendimento, nos damos bem, mas se nós ficarmos, por exemplo, tem algum amigo que a gente chama de distância saudável. Então, a distância saudável com aquela pessoa é ver uma vez por semana. Se falar uma vez por semana, mais que isso, já dá alguma treta. Então, cada um tem um tempo para ficar na nossa vida. O tempo e a mente são inseparáveis. Nos identificamos com o passado, porque ele diz quem nós somos. E o futuro nos dá a esperança de dias melhores. Então é por isso que nós às vezes estamos no passado ou no futuro e não no presente, que é onde deveríamos estar, que é tudo que existe. O tempo não é precioso. O que é precioso é o agora. Quanto mais estivermos no passado e no futuro, mais perdemos o agora. E o agora é a coisa mais importante que existe. O agora é a coisa mais importante que existe porque é a única coisa que existe. E é tudo que existe. E é nele que é no presente que a nossa vida se desenvolve. E a vida é agora. E é só quando estamos presentes que não nos identificamos com a mente. E é no presente que Deus está, é no presente que Deus fala. Às vezes nós pedimos uma orientação para Ele, mas se nós quisermos ouvir, nós temos que estar presentes e não pensando no passado que já aconteceu ou preocupados com o futuro. Por isso que quando nós temos algum problema que nós queremos achar a solução, quando nós estamos focados no problema, nós não achamos, porque de cabeça quente nós não resolvemos nada, né? E às vezes a gente... Oi, Gabi. Por exemplo, tu tá com um problema para resolver, e aí tu fica só pensando naquilo e não acha a solução.
E aí tu pensa, quer saber? Eu vou fazer outra coisa, vou ir treinar, vou na academia. E aí tu esquece teu problema e aí do nada a solução vem. Não sei se... Eu dei um exemplo aqui, mas não sei se já aconteceu com vocês. Pode ser, tipo, fazer outra coisa, sabe? Pode ser, vou sair com um amigo. E aí esqueceu do problema e a solução veio, né? Isso acontece. Não é possível acontecer nada fora do agora. As coisas que aconteceram no passado aconteceram quando o passado era o agora. E as coisas que vão acontecer no futuro acontecerão quando o futuro for agora. Vivemos um eterno presente e somente isso é real. Só o que está acontecendo aqui e agora que é real. E é por isso que é chamado de presente, porque deve ser aproveitado como um presente, que realmente é a vida, realmente é um presente de Deus. Só que nós não entendemos isso com a mente, nós sentimos a presença e a nossa consciência muda. Nos sentimos vivos, sentimos a energia boa que vem de Deus, quando nós estamos no presente. Muitas pessoas gostam de se envolver em atividades como escaladas de montanha e até atividades mais simples como assistir TV ou beber, porque isso traz para o agora. E elas acabam esquecendo dos problemas. Mas quando nós fizemos essas coisas, nós passamos a depender disso para estar no estado de presença. Só que nós não precisamos disso, nós podemos entrar nesse momento de agora, simplesmente tendo consciência que tudo que existe é esse momento aqui e agora, dessa live. E no agora todos os nossos problemas se dissolvem, porque o sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. Deus está no presente e por isso passado e futuro nos afastam dele. O tempo é o maior obstáculo entre nós e Deus. Como eu falei anteriormente, se queremos estar conectados com Deus, devemos estar no presente, porque é no presente que Ele age e não no passado e no futuro. Aí eu vou dar um exemplo. Prestar atenção em uma árvore nos traz para o agora, mas não olhar para ela com os olhos da mente, e sim com os olhos de Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos sentir um amor e uma reverência profunda pela árvore. Isso não é um conhecimento que vem da mente. A mente não conhece a árvore. Ela conhece apenas fatos ou informações sobre a árvore. Assim como a mente não pode conhecer o outro. Ela só conhece rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre o outro. Só o nosso eu interior conhece diretamente. E isso deve se tornar uma prática. Desviar a atenção do passado e do futuro na vida diária. Então, todos os dias, quanto mais, como qualquer outra coisa que nós fizer, quanto mais nós praticarmos, melhor nós vamos nos tornar. Né, em entrar em estado de presença. Então, sempre que tu puder, faça isso. Tu vai deixar de estar aprisionado pela mente. Vai acabar se libertando da mente. Quando as coisas vão mal, é ainda mais desafiador fazer isso. Estar presente. Nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina. Passamos a ser ela e não nós. É a mente em seu modo habitual de sobrevivência. O que aconteceu no passado e o que planejamos para o futuro acontece no agora. Nós devemos fazer planos, mas não deixar de aproveitar as belezas do caminho. Se nós não estivermos presentes, o passado vai se repetir no futuro.
Então, se tu não tá satisfeito com alguma coisa que aconteceu, tu quer mudar, tu deve estar em estado de presença para que as coisas mudem, senão elas vão continuar se repetindo. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso de passado e pouca presença. O aqui e agora é a promessa da salvação, é onde acabamos com a raiz do problema. A presença é a chave para a liberdade. Só podemos ser livres agora. Então, se estivermos em um estado de presença, vamos ser livres, vamos nos libertar da mente que aprisiona. Nós podemos ter problemas, mas pense se tu tem algum problema nesse exato momento. Não amanhã ou dentro de alguns minutos, mas já. Tu tem algum problema agora? Quando focamos nos problemas, não abrimos espaço para o novo, para a solução. Como eu falei anteriormente, se nós ficamos só pensando no problema, nós dificilmente acharemos a melhor solução. E um exercício para entrar no estado de presença é prestar atenção nas coisas que estão ao teu redor, mas só prestar atenção sem julgar. Prestar atenção na respiração, no ar que entra e sai. Isso te traz para um estado de presença. A nossa mente está sempre procurando algum problema. Se solucionamos os que temos, ela cria outros. O que nós temos são situações que temos que lidar agora ou deixar de lado até que possamos resolver. Não tem por que nós criarmos mais problemas. Mais problemas significa mais sofrimento. E é uma escolha viver presente no agora. Viver em paz e trazer essa energia positiva para o mundo. Talvez não esteja fazendo sentido para vocês o que eu estou falando, porque nós passamos muito tempo identificados com a mente e não parece tão simples nos livrarmos dos problemas. Mas se está fazendo sentido, comenta aqui. E se não está fazendo sentido, comenta também. Porque eu sei que é normal ler esse livro que nós estamos estudando aqui e não entender a primeira vez que nós lemos. Porque não estamos acostumados com isso. Então, se não estiver fazendo sentido, eu entendo. A identificação com a mente está profundamente enraizada em nós. Essa mudança que eu falo é uma mudança profunda. E é o despertar da consciência. E não é fácil romper com padrões mentais que dominaram a vida humana por muito tempo. Mas esses padrões geram muito sofrimento. Então, vale a pena buscar viver nesse estado de presença. Porque é o que todos nós queremos, né? Viver em paz e não sentir dor, né? Fugir da dor. Quando estamos presentes, a luta e a infelicidade se dissolve e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Tudo que fizemos, por mais simples que seja, vai ter mais qualidade, mais cuidado e mais amor. Nós não precisamos nos preocupar com o resultado do que nós estamos fazendo, mas sim como estamos fazendo. O resultado será espontâneo. Que bom que está fazendo sentido. Quando a nossa atenção está no agora, sentimos presença, serenidade e paz. Paramos de buscar a plenitude no futuro. Não estamos mais presos aos resultados, mas sim completos e inteiros. E nós se sentimos assim quando nós estamos no agora, presentes no aqui e agora.
O sucesso não é algo a ser alcançado. Tu já alcançou. Só por tu estar vivo e por tu ser filho de Deus, tu já alcançou o sucesso. E eu finalizo aqui o estudo do terceiro capítulo do livro O Poder do Agora. E eu agradeço a presença de todos. E eu desejo uma boa noite. Que durmam bem e eu desejo uma boa semana. Façam uma boa semana. E domingo que vem tem mais live sobre o quarto capítulo. E eu espero vocês aqui. Boa noite.